eu iniciei a gravação. Eu posso só fazer uma introdução. Como é que tá a minha voz para vocês? Agora foi normal, eu não sei, mas às vezes quando você fala, corta. Tá, eu só vou fazer um minuto de introdução, aí tu pode começar. Ok. É só para facilitar na hora de quem não está participando da aula ao vivo, tá? Não vou estar falando muito hoje, mas dimensionamento da força de trabalho, que é o tema que o Thiago Rocha, né, meu mestrando, especialista, né, dentro da área de administração, finanças, estratégia. Ele vai conversar com vocês hoje sobre dimensionamento da força de trabalho. É um processo de gestão de pessoas também muito característico, principalmente para a área pública. E aí eu queria deixar claro que aqui esse tema também foi colocado para a gente conversar, já que também foi apontado na avaliação de competências de vocês como sendo prioritária em termos de desenvolvimento. Até porque é um assunto que a gente não trabalha durante a graduação, tá? Então, eu só queria dar essa introduzida, e aí eu já vou passar a bola para o Thiago Rocha. Rocha, mais uma vez, muito obrigada. E aí pode focar com eles, que hoje a minha tecnologia está me deixando na mão. Tá certo, professora. Bom, a Camila me fez esse convite para falar sobre o dimensionamento da força de trabalho com vocês. É, na administração privada, empresas privadas já usam esse tipo de tecnologia há muito tempo, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar das teorias de Taylor, Fordismo, enfim, essas teorias já trazem meio que implicitamente muito do que é o dimensionamento da força de trabalho. Tá? Mas, no contexto da administração pública, ela ainda é muito incipiente. Nós temos pouquíssimas metodologias que tratam de dimensionamento focado no contexto público, que é um contexto completamente diferente do contexto privado, as relações de trabalho, o tempo, enfim, a qualificação dos servidores é muito diferenciada de um tipo de trabalho do público ou do privado. Então, hoje a Esticom, um laboratório que eu e a professora Camila e outros integrantes fazem parte, nós somos especialistas em desenvolver esse tipo de metodologia. Né? Para a administração privada, o dimensionamento da força de trabalho é mais uma delas. Vocês estão conseguindo ver a apresentação, gente? Nem perguntei isso antes de começar. Sim, dá para ver. Tá. Bom, mas primeiramente, o que viria a ser esse tal de dimensionamento da força de trabalho? Só dimensionar dá a ideia de que seria dar dimensões a alguma coisa, né? Seria qual é o tamanho daquilo que eu preciso para fazer determinada coisa. No contexto do dimensionamento da força de trabalho, e isso falando especificamente da gestão pública no Brasil, dimensionamento da força de trabalho implica identificar a quantidade de pessoas necessárias e a qualificação dessas pessoas para que sejam alocadas em determinadas unidades. Então, não basta saber apenas quantas pessoas eu preciso. Eu preciso saber também quais são as qualificações desse pessoal que eu vou alocar dentro dessas unidades. Com o dimensionamento da força de trabalho, a organização ela tem meios técnicos para fazer a gestão de pessoas. Né? A quantidade de pessoas que estão saindo seria a mesma quantidade de pessoas que eu preciso contratar? Muitas vezes isso não é verdade. Né? Então, por quê? Né? O lógico seria, se aposentaram 10, contrata 10. Né? Mas o que a gente percebe ao longo dos anos, principalmente na administração pública, é que diversos fatores acabam impactando na decisão de contratar ou não um servidor. Um deles, que é o mais básico, é o fator tecnológico. Então, vocês imaginam que a administração pública lá em 1980 não é a mesma administração pública de 2021. As tecnologias naquela época eram muito diferentes, o trabalho era mais manual, era muito papel, enfim, era um trabalho completamente diferente, um trabalho muito mais mecanizado do que o trabalho que é realizado hoje. Então, não é verdadeiro no dimensionamento da força de trabalho você simplesmente dizer, se aposentaram 10,
contrata 10. Existem diversos outros fatores, um deles o tecnológico, que impactam e influenciam nessa decisão. Dimensionar a força de trabalho, ela pode causar, digamos assim, a organização, como foi descrito por Rodrigues e Oliveira, a redução de custos e a melhoria de qualidade dos serviços prestados à população. Ora, se eu não preciso contratar 10 depois que 10 se aposentam, eu acabo reduzindo certamente um custo de pessoal ali que levaria 30, 40 anos para essa pessoa se aposentar. Então, o dimensionamento da força de trabalho, ele é um meio técnico, pouco explorado na administração pública, mas que traz grandes vantagens para quem conseguir utilizar isso. Então, sabendo disso, essa pergunta é até uma pergunta que está no meu projeto de pesquisa do mestrado. Se dimensionamento da força de trabalho traz vantagens para a instituição, por que as organizações brasileiras não encontram dificuldades em dimensionar a força de trabalho? O dimensionamento da força de trabalho, ele já vem sendo conversado, salvo engano, desde 2013, pelo TCU. O TCU, o Tribunal de Contas da União, um dos órgãos reguladores do sistema público brasileiro, sobre que as empresas, as organizações públicas têm que fazer levantamentos técnicos. Ele vem sugerindo, ele já vem fazendo levantamentos nesse sentido, para solicitar pessoas para dentro das suas instituições. Então, cada vez mais essas instituições, tanto o CNJ quanto o TCU, eles estão dando sinais de que não aceitarão no futuro simplesmente as instituições dizerem, olha, as pessoas se aposentaram, eu tive 50 aposentadorias esse ano e eu preciso de 50 pessoas para repor. Não, eles não querem que seja simplesmente isso, eles querem que seja utilizada uma metodologia robusta que prove por A mais B que com as tecnologias atuais, com as capacitações atuais, as qualificações dos servidores que estão dentro daquela instituição, essa empresa realmente precisa contratar mais alguém. Alguma dúvida, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem durante eu estar falando, vocês podem me chamar, tá? A apresentação está em modo leitura, então eu consigo ter o feedback aqui do chat e do Meet. Bom, nesse contexto das exigências do TCU e do CNJ para que as instituições públicas criassem ou fizessem as suas solicitações de contratação de pessoas por meios técnicos, o GESTCOM, o laboratório da UFPA, começou a ser demandado. Pergunta, gente, eu não sei como fazer isso. Eu preciso enviar para a administração superior uma solicitação de contratação de pessoal, mas eu não tenho ideia de como fazer esse tipo de levantamento. As instituições não sabem. Esses órgãos de controle, muitas vezes, fazem as exigências, mas não dizem qual é a metodologia mais adequada para ser utilizada. Então, nesse momento, nesse contexto que essas instituições precisavam dessa metodologia, não sabiam como fazer, elas começaram a entrar em contato e o GESTCOM começou a pesquisar formas, né, o que já estava sendo feito, como isso poderia ser aplicado no contexto da administração pública brasileira e o que nós poderíamos adaptar e melhorar para que ele ficasse com mais a cara da gestão pública. Então, desde 2017, salvo engano, essa metodologia que eu vou apresentar para vocês hoje, ela é vigente no laboratório com algumas melhorias ao longo do tempo. Então, para dimensionar a força de trabalho dentro de uma organização, qualquer que nos demanda, nós seguimos esses 6 passos. O primeiro passo é a análise documental, o segundo, elaboração de questionários, o terceiro, oficinas, o quarto, envio de informações de afastamento, a quinta, condução de ajustes nos dados coletados durante todo esse processo e o sexto, a elaboração de um relatório final. A análise documental, que é a primeira fase que a gente realiza em qualquer dimensionamento da força de trabalho, ela consiste na interpretação dos documentos institucionais. Então,
o que a instituição já tem, o que ela já possui, que pode nortear a construção do dimensionamento dentro daquela instituição. Porque, assim, imaginem que todo o trabalho que a gente faz, ele utiliza uma metodologia super participativa. Então, todos os servidores da instituição, de cada unidade da instituição, podem opinar sobre o trabalho. Então, quando a gente vai falar com esses servidores, a gente geralmente leva documentos para que eles possam criticar ou falar como é feito da forma correta. Então, para que eles não cheguem e comecem a trabalhar em cima de um documento em branco, nós fazemos um processo que chama análise documental, que é pegar todos os documentos institucionais, sejam eles regimento interno, relatórios de auditoria, qualquer documento que diga como aquelas unidades dentro daquela instituição devem funcionar, e assim escrever um documento para levar para esses servidores criticarem em cima. No contexto do dimensionamento da força de trabalho, a análise documental ela tem por objetivo auxiliar os servidores na descrição das entregas e atividades, que é um próximo passo que eu vou explicar para vocês. Fechada a análise documental, que é essa primeira parte de um projeto de dimensionamento da força de trabalho, que é realizado pela UFPA, nós partimos para a segunda fase, que é a elaboração dos questionários. Bom, então, se na primeira fase nós deveríamos meio que descobrir quais são os processos que são mais adequados para os servidores descreverem suas atividades no formulário que a gente vai entregar, a segunda fase é elaborar um questionário que permita com que esses servidores nos informem certos dados que a gente vai ver mais à frente, que vão dar subsídios para que a gente faça um cálculo. Né? O dimensionamento da força de trabalho, o resultado de todo esse trabalho que a gente faz de dimensionamento da força de trabalho, é dizer para a instituição, olha, você tem 100 servidores, mas você precisa de 120. Né? Esse é o trabalho final. Mas para chegar nesse resultado, nós precisamos cumprir todas essas fases anteriores. Tá? E frisando que não somente dizer para a unidade que ela precisa de 120 pessoas, mas qual é o perfil necessário para que essas pessoas possam entrar dentro dessa instituição. Tá? Então, a segunda fase seria elaborar um questionário. O objetivo desse questionário é identificar os indicadores que darão base para a descrição das entregas dos servidores. Então, sempre que a gente fala em entrega, pensem em alguma atividade que a unidade tem que realizar, uma macro entrega, né? Por exemplo, a unidade tem que entregar um relatório mensal financeiro. Né? Essa é uma entrega da unidade. Mas para que ela consiga fazer esse relatório financeiro, ela cumpre vários pequenos passos, que nós chamamos de atividades. Então, a entrega seria aquele resultado final do trabalho daquela unidade. Tá? A elaboração do questionário também serve para instrumentalizar os servidores, indicando onde deveriam basear-se para a construção das entregas e atividades. E terceiro, ele serve para criar um fluxo de atividades para facilitar a descrição dos dados. Então, quando eu falo unidade, pensem que é uma unidade organizacional. Assim como a UFPA tem várias unidades organizacionais, essas instituições também têm. Então, imagina que existe a unidade maior, projeto, e dentro delas outras subunidades. Então, e essas subunidades, cada uma é responsável por um determinado conjunto de atividades. E é isso que a gente busca dentro desses formulários. Camila, está indo muito rápido, está certinho. Gente, queria ouvir um feedback de vocês. Não, tá tranquilo. Gente, estão conseguindo acompanhar? Porque tudo isso que eu estou falando, gente, é um processo que culmina num resultado final. Então, o que vocês vão ver, tudo depende do que a gente está conversando até aqui. A Beatriz disse que está conseguindo. Felipe, José, todo mundo. Certo? Legal. Então, gente, esse primeiro documento, eu já trouxe algo real para vocês, de um trabalho que nós realizamos com um TRE, tá, até escrito aqui, foi com um TRE aqui do Pará, de dimensionamento da força de trabalho. Esse primeiro documento, ele mostra o que deu base para a descrição das entregas dentro dessa unidade. Essa unidade aqui era a unidade de assessoria, planejamento, estratégia e gestão. Então, o que os servidores deveriam tomar como base
para dizer, eu entrego para a minha instituição esses produtos, né? Vamos dizer que sejam produtos. Então, para essa unidade, nós utilizamos o regimento interno. Não sei se todo mundo tem familiaridade com esse termo, regimento interno. Regimento interno é um documento que diz o que cada unidade dentro da instituição deve fazer, quais são as responsabilidades de cada uma dessas unidades. Por exemplo, essa unidade de assessoria e planejamento, ela deve subsidiar o diretor-geral na análise de cenários. Essa é uma das entregas dela, é isso que ela existe para fazer isso. Tá? Essa é a primeira aba do documento que nós elaboramos e levamos para os servidores. Então, nós, dentro de uma oficina de dimensionamento, nós falamos aos servidores, olha, gente, nós trouxemos esse documento como sendo as entregas da sua unidade, é nele que você deve se basear para construir as atividades da sua unidade. E aí é feita toda uma explanação, uma explicação da metodologia aos servidores, e eles têm que levar esse documento como base. Tá? Essa é a primeira aba de um formulário, o formulário que nós usamos dentro dessas instituições. Tá? A segunda aba desse formulário, ele já serve para que os servidores descrevam o que eles fazem. Tá? Então, quando a gente falou lá das entregas, eles devem escrever aquilo que a gente acabou de ver aqui, ó, entrega. Subsidiar o diretor-geral na análise de cenários. É isso que ele vai escrever aqui, nessa parte chamada entrega. Tá? Em atividade, ele vai descrever de forma mais detalhada como ele faz esse auxílio, né? Como ele assessora esse diretor-geral na análise de cenários. Ele pode dizer, eu assessoro esse diretor, a minha atividade 1 é realizando pesquisas em instituições similares do que elas estão fazendo. Essa é a minha primeira atividade. A minha segunda atividade é escrever um relatório mensal das melhores práticas entre as instituições. Então, ele vai elencando, depois da entrega, quais são as atividades que são realizadas dentro dessa unidade de trabalho. Tá? Depois que ele faz essas duas descrições, o servidor ele começa a preencher dados que são essenciais para o dimensionamento. O tempo que ele demora para fazer cada atividade, a unidade, se ele está falando nesse tempo, ele pode dizer que são 10 minutos ou 10 horas, então ele escreve o tempo usando um número, que pode ser 10, 20, e se ele usa hora ou minuto para fazer aquilo. Tá? O número de demandas que ele realiza daquela atividade, então ele pode dizer, Rocha, eu faço a avaliação do que as outras instituições estão fazendo uma vez por mês. E cada vez que eu faço isso, demora 1 hora. Então, escreve uma, e põe um H aqui, e escreve uma vez, e escreve mensal aqui. Tá? Essa última aba, é só para nós termos um parâmetro se aquela unidade ela tem uma forma de medir aquele tempo, ou se aquele servidor está fazendo uma estimativa de que é aquilo. Ele fala, Rocha, eu não tenho certeza, mas eu acredito que na maioria das vezes que eu faço, demora 1 hora para fazer e eu faço uma vez por mês. Então, é para isso que serve. Toda essa parte aqui de trás, dentro de uma oficina de dimensionamento da força de trabalho, ela é preenchida automaticamente. Então, o servidor preenche até aqui e aqui os dados são calculados. Total de unidades que ele realiza mensalmente, a carga horária que demora por mês, total de unidades anuais, a carga horária de 1 ano e a carga horária em dias. Então, só para a gente exemplificar, se o servidor diz que faz uma por dia, e a gente considera que o mês tem 22 dias úteis, quando ele escrever uma por dia, o total de unidades por mês vai aparecer 22. Então, é um cálculo automático programado dentro desse formulário. Tá? Por fim, como o TCU estabelece que o dimensionamento da força de trabalho ele é um procedimento técnico para definição quantitativa e qualitativa de que pessoas eu devo colocar dentro das unidades, nós temos que dizer para essa instituição qual é o perfil dos servidores que ele precisa contratar. Ele não pode simplesmente ir no mercado e pegar 10 servidores, né? Pegar, é claro, por concurso público, e colocar dentro dessa unidade se ele não tiver o perfil para trabalhar lá. Então, como a gente identifica o perfil dentro dessas instituições? É por meio das competências.
Então, as instituições que também trabalharam as competências com o laboratório, elas recebem mais essa aba, né, no qual elas precisam dizer para a gente que entregas estão relacionadas a que competências. Ora, se ele precisa assessorar o diretor na análise de cenários, que foi o primeiro exemplo que nós vimos, e para isso ele precisa, por exemplo, elaborar documentos, informações e despachos, ele vai descrever para a gente que para fazer a entrega de análise de cenário, ele utiliza a competência número 2. E assim, no final do trabalho, quando ele faz toda essa descrição, esse vínculo entre entregas e competências, nós conseguimos traçar um perfil daquela unidade, por meio das lacunas ou por meio de que competências estão ligadas a que entregas. Nós conseguimos dizer para ele, para você contratar pessoas para trabalhar com você precisa contratar pessoas que tenham esse perfil, que dominem essas competências. Mas por que é feito dessa forma? Ele é nesse formulário, dessa forma que nós criamos, né? Porque permite verificar que atividades são desenvolvidas com as competências da instituição, aquilo que eu falei há pouco. É possível verificar também se as competências estão bem desenvolvidas. Então, o que nós notamos em alguns trabalhos que já foram realizados é que algumas competências ligadas a entregas que demoram mais tempo ou que demandam uma maior quantidade de servidores dentro da instituição, elas são causadas por uma alta necessidade de capacitação dos servidores que trabalham lá dentro. Então, pensem da seguinte forma, a unidade não está conseguindo fazer as suas entregas e ela fala para vocês, que são os gestores daquela unidade de trabalho dentro de uma instituição pública, gente, eu preciso que vocês contratem 2 servidores para trabalhar na minha unidade, porque a gente não está dando conta da carga de trabalho. E aí vocês falam, mas precisa realmente contratar? Talvez não. O primeiro passo é investigar quais são as lacunas, as necessidades de capacitação dos servidores que trabalham dentro daquela unidade. Fazendo essa verificação, vocês podem, por exemplo, identificar que ninguém ali sabe fazer o que deveria ser feito dentro daquela unidade. Então, tem 3 servidores e 2 têm muita dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Então, o problema prioritário não seria contratação, seria capacitação. Será que se nós capacitarmos esses servidores já não sana esse problema de demorar muito para ser feito ou de ter muito retrabalho? Então, antes de se contratar no dimensionamento, é sempre recomendável que sejam investigados outros fatores, como um deles é a capacitação. Tá? É possível também redimensionar por competências. Então, você pode trazer pessoas de uma unidade para outra, simplesmente porque ela detém certas competências que eu preciso nessa outra unidade. Ou reduzir o tempo por meio de capacitação, que eu acabei falando de forma adiantada. Bom, a terceira fase, dentro da metodologia que nós desenvolvemos, são as oficinas. Tá? As oficinas de competência, eu trouxe essas 2 imagens para vocês verem como ela acontece na realidade. Né? Então, antes, no momento pré-pandemia, as oficinas elas aconteciam dentro das instituições. Então, nós solicitávamos a gestores do projeto dentro da instituição, sempre tem um gestor, quando é feita uma parceria com o FPA, que fossem escolhidos, dentre todas as unidades da instituição, 2 servidores considerados especialistas nas rotinas das atividades dentro daquela unidade. Esses 2 servidores, eles seriam essenciais, porque eles descreveriam todas as entregas e todas as atividades em todos os tempos, conforme eu mostrei lá atrás para vocês, dessa unidade de trabalho. Então, a unidade tem 10 pessoas, a instituição escolhia 2, que seriam considerados os experts, e mandava para uma oficina. Uma oficina nada mais é do que uma reunião de um grupo de servidores, em que recebiam um professor e alguns alunos do laboratório, e nessas reuniões eles deveriam descrever o que eles faziam, tá? Nesse formato. Então, vocês podem até verificar aqui que sempre existem 2 pessoas, na maioria das vezes existem 2 pessoas conversando e discutindo
o que nós fazemos, como nós fazemos, quanto tempo demora, quantas atividades são realizadas. Tá? Bom, as oficinas elas servem para verificar se os indicadores que nós determinamos lá atrás, na fase de análise documental, eles estão corretos. O que acontecia muitas vezes quando nós chegávamos nas oficinas? Era um momento de os servidores revisarem, inclusive, os regimentos internos, os documentos institucionais. Quando nós apresentávamos análise documental, muitas vezes os servidores diziam: bom, de onde vocês tiraram isso? A minha unidade não faz nada disso. Nós falávamos do regimento interno, do documento oficial da instituição. Naquele momento, eles também, além de dimensionar a força de trabalho, eles já davam indicativos na instituição de que o documento que estava sendo utilizado estava defasado, precisava ser corrigido, melhorado, enfim. A oficina também é um momento que o servidor faz a descrição das entregas e atividades, conforme eu mostrei lá naquele formulário para vocês. Ele descreve os tempos, descreve as quantidades e a periodicidade, tá? E faz o link das entregas e atividades com as competências da instituição. Finalizadas as oficinas, existe mais um fator que é determinante para o dimensionamento da força de trabalho, que é o envio das informações de afastamento dos servidores. Em uma instituição, seja ela pública ou privada, nós não podemos considerar o período de um ano do servidor, um ano cheio, para fazer dimensionamento da força de trabalho, porque seria um dado equivocado. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que o Marcelo tem 2.000 horas de trabalho por ano. Né? Seria um dado errado dizer que todos vocês têm 2.000 horas de força de trabalho dentro da empresa por ano. Por quê? Porque alguns fatores que, enfim, existem na instituição, eles podem acabar fazendo com que vocês tenham períodos de trabalho diferentes. Tá? E é isso que a gente faz quando a gente solicita informações de afastamento das instituições. Tá? Então, nós pedimos ao órgão que nos envie as horas que os servidores não estão no trabalho, sejam ele porque o servidor está de férias, ou porque ele adoeceu, ou porque ele tirou uma licença para capacitação, enfim. Existem vários fatores dentro da legislação que podem afastar o servidor do trabalho. E tudo isso impacta na quantidade de atividades e de entregas que eles vão conseguir fazer. Ora, se eu não me afastasse para férias por doença ou para me capacitar, eu teria mais tempo para realizar as atividades dentro da minha unidade, consequentemente o cálculo de dimensionamento poderia ser diferente. Mas é claro, como todo mundo é humano, precisa tirar férias e adoece, a gente precisa levar em consideração esses fatores na hora de calcular, de fazer o cálculo de dimensionamento. Então, todas essas horas, esses tempos em que os servidores se afastam, eles impactam dentro do cálculo. Né? Nesse momento também, nós investigamos quais são as quantidades de servidores que trabalham dentro de cada unidade. Então, isso é perguntado para a instituição. Na unidade A, na unidade B, quantos servidores estão alocados, quais são as cargas horárias de cada um deles. Tá? E, por fim, o resultado desse trabalho, do envio dessas informações de afastamento, é o cálculo das horas produtivas. Então, se eu tenho um total de horas, imaginem que um ano, considerando somente os feriados, alguém teria 2.000 horas de força de trabalho, mas quando você tira férias, quando você se afasta por algum motivo, essas 2.000 horas de trabalho, tirando as férias, tirando os afastamentos, elas reduzem para 1.500 horas. Então, é isso que a gente precisa, esse é o resultado dessa parte da nossa metodologia de dimensionamento. É identificar efetivamente quanto tempo o servidor está dentro do local de trabalho. Dúvida, gente? Eu sei que eu estou jogando muitas informações, porque é muita coisa. Camila, se fosse possível no futuro, a gente fazer, eu acho que seria muito interessante a gente fazer com os meninos uma oficina de dimensionamento da força de trabalho. Para eles verem eles colocarem as horas e fazerem o cálculo no final. E aí seria bem legal, eles veriam tudo que eu estou falando aqui no passo a passo e explicando ponto a ponto. Então, eu estou à disposição mais uma vez. Se quiser fazer isso no futuro, a gente pode marcar uma aula só para aplicar isso aqui. Beleza, Afonso. Obrigadão.
Então, gente, aqui eu estou tentando mostrar para vocês todos esses dados, essas imagens aqui que vão aparecer agora, elas são prints daquele formulário que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, o que vocês viram, o que vocês já viram, foi uma aba que o servidor, dentro da oficina, precisa ver e precisa preencher. Então, o servidor, ele vê a aba chamada análise documental, ele vê a aba chamada atividades, entregas, e ele vê a aba de competências, que ele precisa fazer o vínculo das competências com as entregas e atividades. É isso que ele vê dentro da oficina. O que ele não vê, e que é muito importante, é esse formulário aqui, que ele é enviado somente para a área de gestão de pessoas da instituição. Então, é nesse formulário que nós perguntamos à instituição, por exemplo, qual é a quantidade de servidores que estão trabalhando dentro daquela unidade, qual é a jornada de trabalho a quantidade de estagiários, de terceirizados, né? Na verdade isso aqui é a jornada de trabalho, quantas horas eles trabalham por dia dentro da unidade. Então, como a gente está falando aqui de TRE, eles trabalham 7 horas por dia, esse TRE em específico, e os estagiários trabalham 4 horas por dia. É isso que eles informaram para a gente. E qual foi o total de servidores dentro de um período de tempo que a gente geralmente pede 4 anos, para evitar períodos sazonais. Então, períodos em que o servidor se afastou demais dentro de um ano por algum motivo atípico, né? Então, para não haver algum tipo de flutuação muito brusca no cálculo, a gente pede que eles informem dados de 4 anos e ali a gente tira uma média desses 4 anos para saber quantos servidores tiveram ou trabalharam ali dentro daquela instituição, daquela unidade. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos do que seriam os afastamentos que nós solicitamos. Então, lembra que eu falei para vocês, o servidor se afasta para tirar férias, se afasta porque adoece, se afasta porque tirou licença para capacitação. Aqui são algumas licenças que eles devem informar também dentro desse formulário. Então, os afastamentos são sempre em dias úteis. Nós pedimos também 4 anos para evitar flutuações. Então, imaginem que em 2020 teve uma pandemia, imaginem que foi real, né? E aí, da minha unidade, todo mundo adoeceu e ficou fora por 30 dias cada um. Então, uma coisa muito atípica, né? Que não acontece ano a ano, espero que não aconteça nos próximos, mas que se eu usar somente um ano de 2020, vai impactar negativamente no meu cálculo, porque geralmente não é assim. Geralmente, os servidores se afastam, como está aqui, por 18 dias em 2015, 18 dias em 2016, só que em 2020 foi 120 dias. Então, usar somente um período para dimensionar, para saber o total de dias de afastamento, é perigoso por causa disso. Então, sempre que possível, usar um período maior, 2 anos, 3, 4 anos. Tá? Então, até agora nós temos 2 coisas para formar o cálculo de dimensionamento. Informações do servidor quanto a entregas e atividades e tempos, e informação da área de gestão de pessoas sobre quantas pessoas trabalham, quantas horas elas trabalham e quanto tempo elas ficaram afastadas do trabalho naquele período. Tá? Esses 2 dados são dados essenciais para que a gente faça o cálculo de dimensionamento. A quinta fase, então, é a condução de ajustes nos dados. Tá? O que acontece? Por que é necessário fazer? Né? Muitas vezes, os dados que nós coletamos dentro das oficinas de dimensionamento, né, imagina, tem 60, 70 unidades, como vocês viram nas fotos, eu tenho 5 facilitadores da UFPA, 5 facilitadores para fazer 60 unidades. Algumas vezes, os servidores, eles não entendem, ou, enfim, eu acredito que seja porque cometem algum tipo de equívoco, eles superestimam os dados. Então, quando você vai ver, a unidade tem um servidor e está precisando de 10. Então, para o dimensionamento, isso é um valor muito fora do que seria normal. Porque se a unidade tem 1 e precisa de 10, teoricamente, ela nem deveria estar funcionando, né? Muita gente está faltando ali. Então, existe uma fase no dimensionamento que é a correção desses dados que nós coletamos. Então, nós fazemos esse filtro, essa investigação de tabulação, e quando nós identificamos algum dado que está fora da curva, nós entramos em contato de novo com a unidade dentro daquela instituição para fazer uma possível correção. Tá? Então, os dados coletados na oficina podem vir com algum problema,
comparação com a quantidade de servidores da unidade, aquilo que eu falei, essa unidade tem um, está precisando de 10, e mesmo assim estava funcionando, então tem alguma coisa errada. Verificação dos dados de horas produtivas, verificando se o setor de gestão de pessoas informou os dados corretamente, no modelo que nós pedimos. Quando detectado algum dado incorreto, nós fazemos revisão direto com a unidade de trabalho. E depois, por fim, nós fazemos a readequação das quantidades ou horas quando o servidor detecta que ele superestimou alguma coisa. Tá? Por fim, dentro do dimensionamento da força de trabalho, é elaborado para a instituição um relatório final. Então, essa é a finalidade do dimensionamento, chegar nesse relatório informando para a instituição, com base nas suas entregas, informada pelos servidores, com base nas horas de afastamento informado por gestão de pessoas. Dentro da unidade A, você precisa de X pessoas, dentro da unidade B, você precisa de Y pessoas. Tá? Esse é o trabalho do relatório final. Então, em um resumo, dizer à instituição, de forma técnica, com uma investigação, quantas pessoas ela poderia solicitar para um órgão de controle, para um órgão maior. Bom, dados necessários para o cálculo do dimensionamento, né? Um deles é a quantidade de horas utilizadas para o desenvolvimento da atividade na base anual. Então, tudo que o servidor informa para a gente, ele é convertido para uma base anual. Então, se o servidor fala, eu faço essa atividade uma vez por mês. Então, dentro do GestCom, o trabalho posterior à oficina é transformar todos esses dados para o ano, né? Então, se o servidor faz uma vez por mês, então ele faz 12 ao ano. Claro que tudo isso é feito de forma automática com uma fórmula, nós só filtramos os dados, tá? Quais são as atividades? Todas as atividades desenvolvidas dentro da unidade, se o documento está completo, se ele está correto. Qual é a carga horária do servidor efetivamente? Então, lembra que gestão de pessoas informou para a gente quais são os dias de afastamento, quantos servidores estão dentro da unidade. No momento em que nós vamos escrever e fazer o cálculo do dimensionamento, nós temos que calcular, então, qual é a quantidade de horas produtivas dessa pessoa dentro daquela unidade. Então, nós temos 2.000 possíveis horas de trabalho por ano, mas quando os servidores se afastam, sei lá, 100, 200 horas por ano, nós não temos mais 2.000, nós temos 1.800. Então, isso é feito nesse momento. Qual a quantidade de servidores efetivas dentro da unidade e quais são as horas produtivas, quais são as horas efetivas que aqueles servidores têm para trabalhar. Tá? Por fim, gente, para gente começar o cálculo, eu queria perguntar novamente, existe alguma dúvida do que foi falado até agora? Podemos seguir direto para o cálculo? Agora vocês vão aprender a fazer a conta, né? O que nós fazemos para calcular o dimensionamento. Bom, vamos lá então. Certo. Estão dizendo que pode seguir, Roger. Apesar de estar com a tela aqui do lado, está no modo leitura e está vendo, vocês, quando as pessoas falam no chat, parece que some do meu campo de visão. Bom, então, chegamos a uma terceira fase, né? Nós coletamos os dados de um trabalho que geralmente dura um ano para ser feito, dependendo do tamanho da instituição. Instituições pequenas demoram um ano, mais ou menos. Então, nós fizemos análise documental, geralmente nos 2 primeiros meses, construímos um instrumento no terceiro mês, fizemos as oficinas de dimensionamento em mais 3 meses, porque nós só podemos atender 30, 40 unidades por oficina e tem instituições com 300 unidades. Fizemos ali a parte de coletamos os dados ali de afastamento dos servidores para fazer o cálculo de horas produtivas. Nós chegamos à parte final do projeto, ali pelos últimos meses, que tá, então, agora que eu tenho todos esses dados, me diz quantos servidores eu preciso. Tá? Para isso, nós utilizamos alguns parâmetros para calcular esse dimensionamento. E esses parâmetros, eles podem ser alterados com base nos anos, com base na instituição que nós estamos trabalhando. Já existiram órgãos que nós visitamos que trabalham 6 horas por dia. Tem órgãos que trabalham 8 horas por dia, no caso da UFPA.
Então, esse dia, né, essas horas de dia, elas são possíveis de serem alteradas com base na instituição que está sendo trabalhada. Tá? Como parâmetro de dia, então, utiliza-se a carga horária de trabalho oficial da instituição, a quantidade de dias no mês. Qual é o parâmetro para calcular dias no mês? São dias úteis, tá? Então, o dimensionamento da força de trabalho não considera que o mês tem 30 dias, ele considera que o mês tem 22 dias úteis, até porque nessas instituições públicas, nenhuma delas, não que eu tenha visto pelo menos até então, elas trabalham sábado e domingo. Né? Então, geralmente, para fazer cálculo de pessoas, nós utilizamos somente os dias efetivos de trabalho. Tá? E no ano, o parâmetro são 250 dias úteis. Tá? Então, retirados ali os feriados nacionais, quando é uma instituição que trabalha apenas no órgão, os feriados estaduais, municipais, tudo isso deve ser calculado para chegar no parâmetro do ano. Bom, então, sabendo que parâmetros são utilizados para o dimensionamento, eu trouxe um primeiro exemplo para vocês. Né? Imaginem que o tempo que vocês estão em uma oficina, né, junto com a UFPA, e é perguntado para vocês, tá, a atividade que foi descrita dentro do material, qual é o tempo para executar essa atividade? E vocês falam, olha, para fazer uma atividade, geralmente a gente demora 2 horas. Então, para fazer um relatório de prestação de contas, nós demoramos 2 horas para fazer tá? E quantos vocês fazem? Nós fazemos 5 relatórios por dia, tá? Então, são 2 informações que vêm da oficina. Então, o que nós podemos presumir, isso já fazendo o cálculo, é que se ele faz 5 por dia e cada uma demora 2 horas, ele, logo, para fazer 5 por dia demorando 2 horas, ele leva 10 horas de trabalho, de força de trabalho daquela unidade dedicada somente a essa atividade. A carga horária utilizada no ano, lembrem que eu falei que todo parâmetro ele tem que ser levado para o anual para fazer o cálculo de dimensionamento final. Então, a carga horária utilizada por ano é 10 horas vezes a quantidade de dias úteis no ano. Então, 10 horas vezes 250 dias úteis no ano dá 2.500 horas por ano que os servidores dessa unidade dedicam somente à atividade 1. Tá? O segundo parâmetro, aquele primeiro dado que nós coletamos, foi lá dentro da oficina. Esse segundo dado, esse segundo exemplo, nós estamos coletando dentro da unidade de gestão de pessoas. Então, qual é a carga horária? A primeira coisa que eu perguntava, qual é a carga horária do servidor dentro dessa unidade de trabalho? Verificado por nós mesmos, do GESCOM, quantos dias úteis tem no ano, quais são os feriados, quais são as horas de afastamento daqueles servidores. Então, utilizando como exemplo, para calcular as horas produtivas, imaginem que essa unidade de trabalho ela opera 7 horas por dia e nós presumimos que naquele ano tem 250 dias úteis. Né? Então, a carga horária útil do servidor geral, né, seria dias úteis no ano vezes carga horária da unidade. Então, cada servidor dentro da unidade ele possui 1.750 horas úteis que seriam possíveis dele trabalhar por ano. Né? Mas nós vamos ver mais à frente que ninguém trabalha o que poderia trabalhar, né? Porque isso aqui é a quantidade de dias úteis do ano, mas a gente não trabalha o ano inteiro direto. Então, imaginem que nós temos 1.750 horas para trabalhar, mas, por exemplo, eu tive 2 faltas dentro do ano. Né? Eu fiquei doente, enfim, 2 dias no ano, com faltas abonadas, e não pude ir para a instituição, então eu não trabalhei naqueles dias. Né? Então, eu fiquei afastado por 14 horas, né? 7 horas de trabalho durante 2 dias, 14 horas. E, posteriormente, eu tirei, dentro daquele mesmo ano, uma licença para capacitação de 3 dias. Então, eu fiquei afastado mais 3 dias da minha unidade de trabalho. 7 horas vezes 3 dias, mais 21 horas de afastamento. Né? Para calcular as horas produtivas, então, nós temos que subtrair
da quantidade de horas úteis, né, que nós acabamos de calcular, chamamos esse valor de 1.750, as horas de afastamento. Né? 1.750 menos esses dois dados, eu tenho de horas produtivas efetivas de trabalho, 1.715 horas ao ano. Tá, gente? Um cálculozinho meio estranho, mas ao mesmo tempo bem simples. Não sei se vocês concordam. Então, é o tempo que eu tinha para trabalhar, menos o que eu efetivamente trabalhei, sendo que se eu me afastei para tirar férias ou adoeci durante o ano. É basicamente isso. Carga horária do servidor, então, 1.750 horas por 1.715 horas. Efetivamente, ele trabalhou 1.715 horas por ano. Tá? Então, imaginem que a gente precisa, então, calcular qual é a necessidade de servidores dentro da instituição naquele primeiro ano. Então, nós achamos que a carga horária utilizada é 2.500 horas dentro da instituição. Quando eu falo 2.500 horas, eu estou me referindo à realização da atividade. Lembram que a primeira coisa que nós calculamos eu realizo 5 atividades dessa por dia, cada atividade demora 2 horas, então eu levo 10 horas por dia. E quantas horas eu levo no ano? 2.500 horas. É isso que a gente está falando aqui nesse momento, tá? É isso que significa esses 2.500. Esses 1.715 é o dado que nós acabamos de calcular. Então, quanto tempo eu trabalhei efetivamente dentro da minha unidade nesse ano, tá? O cálculo de dimensionamento, então, no dado final, é simplesmente a divisão do que eu preciso de horas para trabalhar pela quantidade de horas que um servidor efetivamente trabalhou. Tá? Então, a carga horária utilizada por ano nas atividades dividido pelas horas produtivas vai chegar à quantidade de servidores necessários. Então, 2.500 horas dividido por 1.715 horas de trabalho efetivo é igual a 1,42 servidores necessários para a realização dessa atividade específica. Lembra que, como um exemplo, nós utilizamos somente uma atividade, mas no real, o que acontece na unidade, N atividades, 30, 40, 50 atividades aparecem lá, tá? E sempre que o dado aparece para a gente dessa forma, 1,42 servidores, como é que eu vou alocar 0,42 pessoas dentro de uma unidade? Se eu vou cortar ela no meio, para alocar metade de uma pessoa? Não. No dimensionamento da força de trabalho, como nós estamos falando de pessoas, o arredondamento ele é sempre para cima. Então, quando der fracionado, 1,42, 3,2, 5,4 é sempre arredondado para cima. Então, se eu preciso de 1,42, você vai colocar 2 pessoas dentro dessa unidade. O que são, então, os resultados gerais do DFT? Efetivamente, agora, então, sabendo da quantidade de servidores, nós calculamos e é isso que é entregue para a instituição. Então, ao final do trabalho, nós temos alguns dados da unidade. Né? Qual é a faixa etária dos servidores que estão trabalhando dentro daquela instituição? Isso pode dar para a instituição informações do tipo: será que as pessoas, como nessa instituição, que já tinham de 36 a 50 anos, elas já estão muito próximas de se aposentar. Então, eu preciso começar a fazer os cálculos de dimensionamento para quando essas pessoas saírem, eu ter meios técnicos para verificar se eu preciso repor ou não. Tá? Esse é um dado que é entregue. O tempo de serviço dos servidores também é um dado muito importante, porque vocês devem saber que nós temos um período para aposentadoria, um período de trabalho, então 35 anos para homens e 30 para mulheres, se não me engano, hoje em dia, para aposentadoria. Então, quem tem mais de 20 anos aqui, quem tem entre 21 e 30 anos, na verdade, já acende um alerta para aquela instituição de que, 18% das pessoas que trabalham aqui estão muito próximas de se aposentar. Então, a gente precisa começar a pensar e verificar quando essas pessoas efetivamente vão sair para tentar repor o quadro, porque senão a instituição vai parar. Tá? Esse gráfico aqui, ele está mostrando efetivamente o que é o dimensionamento da força de trabalho. Todos esses nomes que vocês podem observar aqui são as unidades organizacionais dentro da instituição. Então, CELENS, SAG, COGIN, CEAB, são
unidades organizacionais dentro do TRE, né, dentro de um Tribunal Regional Eleitoral. Os números que vocês verificam acima é a quantidade de pessoas que são necessárias para trabalhar dentro daquela unidade. Então, quando eu digo, na verdade, esse número, ele significa quanto eu tenho hoje menos o resultado do dimensionamento. Então, imaginem que, por exemplo, na CELEM, a CELEM tem um servidor trabalhando lá e o resultado do dimensionamento diz que precisam de 1,5 servidores para trabalhar lá. Ora, se eu tenho dado dizendo que eu já tenho uma pessoa alocada e eu preciso de 1,5 pessoas com o resultado do dimensionamento, o que a unidade efetivamente precisa alocar lá é meia pessoa, ou uma pessoa, como nós já falamos que nós não podemos colocar meia força de trabalho, alocar mais um servidor lá dentro. Tá? Todos esses dados que vocês veem acima da unidade, eles significam a quantidade de servidores que precisam ser alocados, precisam ser colocados a mais dentro daquela unidade para suprir a força de trabalho lá dentro. Tá? E o que vocês veem como menos é o que está sobrando. Tá? Então, para cima, o que está faltando, para baixo, o que efetivamente está sobrando. Tá bom? Tem alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Oi, Pois Thiago. não. Eu tenho todas as dúvidas, na verdade. Pode falar, Só gente. que eu não sei se está gravando, eu estou com receio de fazer uma pergunta estúpida. Está gravando ou não? Não tem pergunta estúpida. Você pode fazer qualquer pergunta. Está gravando. Então, na verdade, a gente tem dúvida. Não existe esse de pergunta estúpida. Tá, ok. Eu queria que você falasse um pouquinho lá na parte do seu cálculo, quando você estava calculando a questão das horas trabalhadas. Esse aqui, mais Volta para mais trás. um pouquinho. Mais? Depois a gente volta nesse aqui. Um pouco mais. É aqui. Pronto. Tempo para executar uma atividade de 2 horas, executada 5 atividades por dia. Isso. Mas a gente não tem que levar em consideração que eles estão apenas 7 horas nessa organização. O que está acontecendo com essas outras 3 horas? Você imagina que... Não, na verdade é uma pergunta muito interessante até, Zé, porque sempre que nós estamos falando do cálculo do dimensionamento, nós não estamos falando da pessoa. Eu não estou perguntando, Zé, quantas atividades você faz. E é um ponto muito importante de ser esclarecido para todos vocês. Eu não estou perguntando como você é o representante dentro da oficina, você está representando a tua unidade, eu não quero saber quanto tempo você leva para fazer, mas quanto tempo a unidade como um todo, né, a que você trabalha, leva para fazer. Então, imagina que para fazer uma dessas aí, para fazer essas 5, na verdade, atividades, nós demoramos 10 horas, mas dentro da tua unidade tem 6 pessoas trabalhando. Entendeu? Uhum. 6 pessoas se envolvem no processo de fazer isso aqui. Então, a gente não está falando que você trabalha 3 horas a mais, porque você só tem 5. Uhum. Se tem 6 pessoas, então a gente tem ali muito mais horas possíveis para atendimento dessa demanda. Então, a gente sempre fala de dimensionamento, a gente fala no conjunto, na unidade. Quanto tempo a unidade demora para executar e quantas tarefas desse tipo são executadas dentro de um determinado período. Tá bom? Então, por isso... Certo. Obrigado. Certo? Eu estava assustado já, assim, uma pessoa já trabalhar 10 horas, meu Deus, e agora? Olha, acontece. Em alguns... É o que acontece. Principalmente em períodos eleitorais, alguns TREs trabalham 12, 14, enfim, mas... Enfim, acontece. Camila? Estão Sim. ouvindo? Mais ou menos. Sim, professora. Rapidinho, que está muito ruim. É só para você ter uma ideia de todo mundo também, que quando a gente pergunta para a unidade, porque a gente leva em consideração a carga horária total dos servidores e profissionais ali lotados, né? Isso. Imagina que eu levo em consideração só o tempo que o OSEAS faz. O OSEAS pode ser muito craque naquela competência, ele faz muito mais rápido do que os outros. Então, quando eu tenho uma média ou tenho uma informação mais geral, eu acabo desconsiderando um pouco essa diferença. Uns que acabam fazendo mais devagar e outros que demoram menos para fazer. Então, a gente pega uma carga horária total. Então, pensando numa situação
Parou, Camila. Camila. Será que a Camila volta ainda? Camila, paramos de ouvir você. Perdemos a senhora, professora. Ideal mesmo para aquela organização. Professora, entendeu? nós paramos E de aí lhe no ouvir já total, faz uma bastante concentração tempo. de todo. Isso caiu de vez. Então, mas é justamente isso, gente, que a professora estava falando. Então, eu não posso perguntar, imagine que o Felipe, o Marcelo, a Beatriz e o Oséias executam uma atividade qualquer dentro da instituição. Mas, por um motivo ou outro, por exemplo, o Felipe ele pode ter acabado de entrar naquela unidade de trabalho. Então, ele ainda não pegou os macetes, não sabe o jeito de fazer a atividade, demora um pouquinho mais para entregar. Ele entrega uma atividade em 3 horas. Mas o Osés, que já trabalha 5 anos dentro daquela unidade, ele entrega em 20 minutos. Então, sem erros, sem problema nenhum. Então, eu não posso perguntar ao Osés em quanto tempo você entrega e o Felipe quanto tempo ele entrega. Eu te pergunto, Osés, considerando a unidade como um todo, quantas vocês fazem e em quanto tempo é feito? E aí você me diz, Rocha, então se a gente considerar todo mundo, em média, demora 2 horas para fazer. E a gente nós fazemos 5 por dia, tá? Dando um total de 10 horas. Então sempre nós estamos falando da unidade como um todo, não da pessoa. Apesar de, Perfeito. às vezes acontece, a unidade trabalha 10 horas sim, mas geralmente, normalmente, trabalha 7 horas só. Tudo bem. Posso avançar? Você quer ver o outro? Pode. Sim. Eu tô falando dessas Seria 7. esse, Tá. seria esse aqui? Dessas 7 horas por dia. Essas Certo. 7 horas por dia já está considerando também um intervalo ou eles trabalham 7 horas direto assim, depois? Não, 7 horas, geralmente são 7 horas direto. Então, quando você pergunta a carga horária da instituição, nós queremos saber efetivamente, sem intervalos. É claro que a gente sabe que o servidor ele dá uma pausa, toma um café, ninguém é de ferro. Vai ao banheiro, para conversar, desestressa, estica. Isso não é interessante nem é também pertinente que seja perguntado. Olha, descontando tudo isso, quanto tempo a pessoa trabalha? Não, mas tirando o intervalo do almoço, quanto tempo a instituição efetivamente trabalha? Teria que trabalhar 7 horas. Então é isso que é levado em consideração nesse caso. Então são Certo, horas de efetivo trabalho. certo. Entendi. Você pode avançar, eu tenho mais 2 dúvidas ainda. Aqui, em relação às faltas abonadas, em relação à licença para capacitação. Essas faltas abonadas são apenas 2 dias em todo o ano? Nenhuma outra falta vai ser abonada? A gente pergunta no período do ano. Na verdade, isso aqui é um exemplo bem básico do que mesmo para ser didático. Você imagina que, normalmente, dentro da unidade, que trabalham 10, 20 pessoas, 6, 7 pessoas, existem 30, 40 dias de faltas abonadas, existem faltas não abonadas, existem licença capacitação, existe licença saúde, férias, licença para casamento, afastamento do trabalho, enfim. Nós já tivemos instituições, eu já vi dados de instituições que tinham 2 pessoas e uma pessoa ficou afastada por metade do ano. Nossa. 180 dias de afastamento. Então, você imagina como aquela unidade dava conta de trabalhar, e quando a gente falou lá com o servidor quase chorando, dizendo, olha, só tem eu e não tem ninguém para mandar para cá, a outra pessoa está afastada. E esse trabalho serve justamente para apontar de forma técnica isso. O que está aqui é um exemplo, né? Então, 2 dias no ano, por 7 horas por dia, essa pessoa ficou afastada 14 horas, mas normalmente é muito mais que isso. Entendi. Outra coisa, só eu queria perguntar também, não só para você, mas também com a professora, porque tem um tópico que a gente nunca, ou pelo menos ainda não visualizei de a gente abordar nas aulas, que é valor. Quanto cobrar por esse serviço? Se a gente, porque nem todos nós, por exemplo, nem sempre a gente vai ser contratado por uma empresa para fazer parte do quadro de funcionários daquela empresa, né, como psicólogo daquela empresa.
haverá momentos em que nós prestaremos consultoria para algumas organizações. E aí tem uma coisa que eu não sei, e é uma coisa que a gente não aborda, que é a questão de valores. Quanto cobrar por Uhum. esse serviço? Quanto cobrar por um clima organizacional? Quanto cobrar das outras, né? Mas perguntando aqui especificamente sobre esse serviço, qual que é o valor base, considerando, é claro que deve levar também em consideração o tamanho da organização, quantos funcionários, essas coisas. Sim, exatamente. O trabalho de um consultor, às vezes, externo, né, porque a nossa experiência maior é com o FPA, que é a instituição pública, ela é de que nós não podemos ter lucro. A UFPA não pode ter lucro, né? Então, eu não poderia te dizer, você tem que cobrar, como nós já vimos nos orçamentos de algumas instituições que procuram a UFPA, falaram, olha, a UFPA ela pediu para realizar o trabalho, o que a UFPA pede para realizar o trabalho basicamente são passagens diárias e as bolsas estipuladas pela CAPES, né, para que sejam pagas os professores, as bolsas de estágio do laboratório, mas não tem nada de lucro, né, não posso pedir nada a mais essencial à execução do trabalho. Como consultor, Uhum. você pode pedir o que você quiser para a instituição, né? Você calcula lá as horas de trabalho que você vai ter dentro dessa instituição. Existem alguns parâmetros, é claro, de quanto o consultor, em cada faixa de tempo de trabalho, ele pede geralmente. Se você é um consultor iniciante, você não vai pedir o mesmo que um consultor já renomado da área. Você tem que começar a pedir ali a base dos consultores, e existe vários cálculos disponíveis até na internet sobre quanto o Uhum. consultor júnior ele pode pedir para uma instituição. Mas eu posso te dizer que é muito, muito, muito mais do que a universidade, que não é a finalidade oferir lucro. A finalidade de qualquer trabalho que é executado pela UFPA, pela GESCOM, é simplesmente fazer e repassar a metodologia para obter os dados e publicar, né, que é o maior interesse da universidade. Então, aplicar a metodologia auxiliando as instituições e publicar os dados. Mas é claro, Certo. a professora Desculpa Camila se interromper. foi, Poxa, é a Evelyn. foi. Oséias, o Conselho de Psicologia dá uma base que a gente pode cobrar também a hora. Se tu Geralmente puder cada categoria, falar. né, ela tem lá a sua base, né? Então, júnior, sênior, enfim, ela dá um. É claro que aquele valor, gente, não é um valor que você deve, né, seguir. Você é um consultor, você é uma empresa privada. Aquele valor está te dando base de como o mercado como um todo está cobrando. É meio que a lei da oferta e da procura, né? Se você vê um produto que custa 10 e um outro de mesma qualidade que custa 9, você vai no que custa 9. Mas se você tem valor agregado, se você é muito bom no que faz, você pode cobrar 10, que as pessoas ainda vão continuar te procurando. Mas sempre tem essas bases de dados, de cálculos dentro desses conselhos. Na administração, que eu faço parte, tem um, psicologia tem um, enfim, cada categoria pode ter um. E é claro, a professora Camila pode complementar isso, que ela no passado também já trabalhou com consultoria. Eu nunca trabalhei, eu trabalhei com empresas privadas, mas não na área de consultoria e dentro do FPA. Entendi, tudo bem. Tá, então isso eu posso ver com ela depois. É porque me parece, às vezes, muito específico esse tipo de serviço. Eu não sei se, de repente, no site do conselho estaria lá especificado, olha, é tanto que se deve cobrar base em relação ao dimensionamento de forças de trabalho. E aí, mas eu só vendo mesmo no site do conselho. Provavelmente para esse tipo de trabalho muito específico você não vai encontrar. Simplesmente pela pesquisa, quais seriam os teus custos, né? A primeira coisa que você tem que verificar, isso falando como administrador já, quais seriam os teus custos Uhum. para realizar aquele trabalho. Por exemplo, Gescom não tem custo com energia elétrica, não tem custo com telefone. Nós trabalhamos dentro da UFPA, nós somos um laboratório de pesquisa da universidade. Empresa privada tem todos esses custos. Será que uma consultoria cobraria 10 vezes mais do que o Gescom porque simplesmente ela quer ter lucro? Não, porque ela tem outros custos, né? Que é o FPA, na verdade, né? Porque ela tem custos, ela oferece lucros, ela precisa pagar funcionários, 13º, enfim. Quais seriam, primeiramente, os teus custos
você vai ter equipe, você vai sozinho. Por esse tipo de trabalho que nós fazemos nessas instituições, é uma equipe de 12, 13 pessoas. Então, é muita gente. Qual é o custo dessa equipe? Você vai pagar como consultor, com contrato, você vai contratar essas pessoas. Então, é diferente dependendo do formato de consultor que você quer ser. Você quer ser consultor individual, você vai fazer tudo isso sozinho dentro Então, depende de vários fatores, tá? Para o dimensionamento, eu te diria que precisa de uma equipe muito maior para fazer. Eu não conseguiria fazer isso aqui sozinho dentro de uma instituição, mesmo sabendo tudo todo por trás. Certo, certo. Obrigado, Thiago. Tem mais alguma dúvida, Zé? Não tenho não. Bom, gente, então nós paramos aqui, nós já estamos bem pertinho do final, tem mais 2 slides depois desse. Um dos dados que nós podemos fornecer à instituição, e esse é um dado que ela pode investigar, lembram que nós pedimos lá quanto tempo os servidores ficam afastados, por que eles estão se afastando da instituição? Então, nós podemos entregar para a instituição gráficos como esses, né? Então, olhem só, por exemplo, esse gráfico do ano de 2015 a 2018, né? Os servidores dessa instituição, eles se afastam do ambiente de trabalho, principalmente por viagem a serviço. Então, é claro que a gente está falando aqui de um TRE. Num TRE, no período eleitoral, todos os servidores da instituição são escalados e são mandados para todos os interiores para transportar urnas, para acompanhar as eleições, enfim. Então, esses servidores dentro dessa instituição se afastam muito mais por serviço. Mas olha um outro caso, que é o segundo caso que causa mais afastamentos dessa instituição. São as faltas abonadas, né? Então, em 2018, que é aqui o verdinho, nós já tivemos menos afastamentos por faltas abonadas, mas em 2015 foram 6.655 casos, dias, né? Aqui nós estamos falando de dias, que os servidores, no total dos servidores dessa instituição, se afastaram por falta abonada. Então, a instituição pode e deve investigar o que pode estar acontecendo. Apareceu alguma mensagem aqui, gente, por isso que eu parei. O que pode estar acontecendo dentro dessa instituição que está causando todos esses afastamentos, né? Às vezes, está acontecendo, por exemplo, aqui, em afastamentos para cuidar da própria saúde. Por que os servidores estão adoecendo tanto? O que está acontecendo? Então, com base nesses dados que nós fornecemos também no final do processo de dimensionamento, os servidores podem verificar, a unidade de gestão de pessoas pode desenvolver metodologias para tentar reduzir esse afastamento desses servidores. Então, com essa investigação, ela pode tomar ações, criar campanhas para atacar esse problema, né, digamos assim. Tá? E por que sempre está conduzindo? O dimensionamento ele não pode ser feito dentro de uma instituição apenas uma única vez, né? Ele tem que sempre estar sendo renovado, refeito no decorrer do tempo. Por quê? Porque atividades entram em desuso. Então, vocês imaginem, eu nem sei se vocês são dessa época, mas lá na década de 90, eu também não sou tão velho assim, tá, gente? Existia uma atividade que chamava datilografar documentos, que era essencial, existia um curso para isso. Claro que eu era criança nessa época, né? Mas eu já sei dos adultos dessa época que isso era um curso, existia um curso específico para fazer isso aqui, né? E quem soubesse fazer isso estava automaticamente contratado em muitas empresas. Hoje em dia, muita gente nem sabe, porque nunca nem viu uma máquina de escrever, né? Então, a gente tem que dimensionar, claro que esse é um exemplo muito radical, mas o dimensionamento ele tem que ser refeito ao longo do tempo, porque algumas atividades entram em desuso, o regimento da instituição muda, o direcionamento daquela instituição muda. Então, a partir do momento em que a UFPA faz o dimensionamento da instituição, ela também repassa toda a metodologia. Então, o que eu faço aqui com vocês, o que eu estou fazendo aqui com vocês nessa hora, é feito ao longo de um ano, junto com o órgão que está trabalhando com a gente, por exemplo, o TRE.
Então, senta com gestão de pessoas e ensina passo a passo para que eles possam conduzir sempre que houver uma modificação nos anos seguintes e ficar fazendo a atualização desse processo. Tá? Então, outro fator pode ser mudança nos sistemas internos, na ferramenta, nas tecnologias utilizadas. Então, hoje são necessárias 3 pessoas para desempenhar determinada atividade, mas futuramente tem um software que vai transformar essas 3 pessoas em uma pessoa só conseguirá operar e realizar todas aquelas atividades. Ou eu precisarei aumentar a minha quantidade de atendimento a demandas dos cidadãos. Então, dependendo da mudança ferramental, da quantidade da carga de trabalho que eu vou precisar receber dentro daquela atividade, eu preciso sim estar refazendo, mesmo que sejam em pequenas atividades, sempre estar atualizando esse dimensionamento. Incorporação de novas atividades. Então, algumas atividades, algumas unidades, na verdade, dentro de instituições, dependendo da gestão ou do objetivo daquela gestão, ela se transforma em uma só. Então, você tinha 2 unidades que viram uma. Algumas atividades se mesclam, outras somam, enfim. Então, existem muitos fatores que são preponderantes para que você conduza novos ciclos de dimensionamento. Então, sempre que a gente trabalha com uma instituição pública, é importante que eles assimilem toda a metodologia, porque eles precisarão dar continuidade nesse trabalho no futuro. Gente, mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque o que eu tinha para dizer para vocês, o que eu tinha para explicar sobre dimensionamento nesse tempo que é muito curto, eu sei que foi muita informação, eu joguei uma carga de informação muito grande, e é normal que, enfim, os dados se confundam, mas eu já fiquei à disposição da professora Camila da gente sentar e um dia fazer um dimensionamento com coisas que sejam mais próximas do que vocês fazem, né? Não sei se com atividades de sala de aula, ou, enfim, com mapear um processo de como fazer um trabalho acadêmico, estudar para uma prova, enfim, alguma coisa mais próxima do que a vivência de vocês e fazer esse dimensionamento, né? Simular uma unidade de trabalho e fazer esse dimensionamento. Tá? Mas, no geral, é assim que é feito o dimensionamento da força de trabalho, foi essa metodologia que a universidade criou e que já foi aplicada em diversos órgãos públicos. Tá? E até então, nós ainda estamos sendo procurados, a universidade ainda é muito procurada, já é referência nacional em gestão de competências e agora também está sendo referência em auxiliar essas instituições a realizar o dimensionamento da força de trabalho. Então é isso, gente. Eu queria agradecer, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida para a gente estar encerrando. Eu acho que a professora Camila não vai conseguir voltar. Não, Rocha, ela falou que ela não ia mais conseguir. Então é isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu estou à disposição mais uma vez para tirar qualquer dúvida. A professora Camila tem meu contato, a Evelyn tem o meu contato. Se vocês quiserem falar comigo por e-mail, pelo WhatsApp, fiquem à vontade, tá, gente? Então, por hoje eu estou encerrando a nossa aula, assim, a professora Camila, e a gente se vê em breve, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem entrar em contato no privado, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, Thiago. Até mais. Obrigada, Rocha. De nada.